Aí, né, tentando dar uma arrumadinha, última arrumadinha. Queria primeiramente, né, avisar, né, que o Felipe Carreiras, o deputado Felipe Carreiras, não vai poder participar por conta da agenda muito cheia que está recentemente, com a eleição, os problemas lamentáveis que estão acontecendo lá em Pernambuco, para quem não ficou sabendo, né, das enchentes e tudo mais. Tá muito cheia a agenda dele, mas a gente vai tentar reagendar, tá certo? E hoje a gente vai falar com o movimento, a gente vai manter aí nosso papo bacana com o movimento é, Fica Espanhol. Né? Para quem não sabe, acho que é legal a gente iniciar aí. Vou tentar já mandar aqui para responsável, para Mônica, ver se aparece aqui. Aqui está. Uhum. Então, já mandei para ela, já já ela está aí, com esse movimento aí que é muito importante. Né? E a gente vai perpassar aqui por várias questões que ela vai nos ajudar aí a conhecer e a responder. Né? Acho que é bem bacana a gente falar sobre a obrigatoriedade do espanhol, aguardando aí quem está atrasado. Estou mudando aqui um pouco as, as pautas. Eu acho que é legal a gente falar, né, que há duas PLs, tá certo? A primeira PL da obrigatoriedade é a PL 3849 de 2019. Essa é a PL do Felipe Carreiras, certo? A segunda PL, que é do senador, né, Humberto Costa, que é a PL 3059 de 2021. Sobretudo, assim, por cima, para quem não conhece bem essa. Para quem não conhece bem aí a lei, é, sobretudo, dispor da obrigatoriedade do espanhol no, no ensino básico e no ensino médio, certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que é entrar pelo Fica Espanhol. Deixa eu convidá-la aqui. Opa! Olá! Opa! Olá! Ixi, Maria, tá tudo azul. Vamos aguardar um pouquinho. Deve estar com algum. Acho que a câmera aqui deve estar voltada para algum outro lugar. Alguns probleminhas técnicos são típicos, até nas minhas aulas eu tenho esse tipo de probleminha. Mas que não tem problema nenhum. Acho que. Olá. Oi, só um pouquinho. Agora sim, Tá. deu. Agora foi. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Primeiro, começar aí se apresentando, né? Acho que um pouco mais do que eu pude apresentar lá no post, né? Acho que é legal você trazer um pouco mais disso aí. Bom, meu nome é Mônica Narinho, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi aqui no Rio Grande do Sul que a gente começou o movimento Fica Espanhol, né? A gente começou em 2016, quando veio a MP do novo ensino médio, a gente começou a se agilizar no Rio Grande do Sul para ver como que a gente poderia barrar essa revogação da lei. Porque com o ensino médio, com essa nova reforma do ensino médio, se vocês repararem, a única lei que foi revogada, ou seja, no dia 23 de setembro de 2016, a MP foi lançada, automaticamente ou imediatamente foi revogada a lei do espanhol. Não teve nenhuma outra lei que foi revogada. E a gente tinha a lei do espanhol que nos dava o direito de escolha do nosso aluno, né? O espanhol era
oferta obrigatória, matrícula facultativa. Alguns estados ainda não tinham conseguido implementar essa lei, porque tinham tempo para ser implementada, mas o governo já tinha investido vários recursos para que isso acontecesse. Então, digamos assim, que eu comecei a liderar esse movimento aqui no Rio Grande do Sul em 2016, com um coletivo de professores aqui do Rio Grande do Sul, né? E alunos da nossa universidade. E aí, queria pensar um pouco, né, na história dessa lei, além dessa introdução que você deu, né, e porque ela foi pensada, né, acho que é importante a gente pensar na desculpa, né, que se deu aí por conta, acho que também foi se a gente pensar também numa questão da mudança, né, acho que também pelo que você falou do novo Enem, né, a gente viu aí a saída do espanhol, né, do Enem. Na realidade isso é um desmonte da educação, né? É um desmonte da educação. Deu uma outra travada. Acho que daqui a pouco. Isso faz parte para melhorar aí a nossa internet. Ih, ela caiu. Ixi, Maria. Mas a gente estava falando, né? A gente ia contar um pouco da história dessa lei, né? Um pouco desse desmonte, né? Já misturando um pouco, né? A história da lei e por conta dela, de como ela foi pensada, né? Acho que é importante a gente ter um pouco desse conhecimento, né? Que vai além, né? Dessa questão aí. E é muito interessante que tenha nascido no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que esse movimento, o Fica Espanhol, é muito importante. Não só por ficar espanhol na... Agora eu acho que dá. Vamos lá. Acho que agora ela vai voltar aí. Tá? Agora tá vindo. Agora Oi, sim, desculpa, voltou. caiu a conexão. O que acontece? Sobre a história da lei, né? E por que ela foi pensada aí. Além do desmonte, né? Da criação do novo Enem e tal. De como nasceu o movimento. O que é importante é que a gente nunca teve uma explicação. Por que retirar o espanhol? Né? Porque ninguém diz qual o motivo. A gente sabe, cada um sabe, né? Mas ninguém disse o porquê de tirar esse espanhol. E por que revogar imediatamente? Né? Por que a gente tem só o direito da escolha do inglês, sendo que a gente está na América Latina, onde, né, estamos rodeados de espanhol, onde que existe um acordo do Mercosul, tá? Existe o Mercosul. Por que tudo isso? Bom, a gente sabe, mas ninguém nunca nos deram uma explicação. Então, hoje eu faço parte do movimento Fica Espanhol Brasil, que luta por essa lei, que essa lei volte, né? Que a gente possa ter esse direito de escolha. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi exemplo para outros estados e nós temos uma PEC, né? A gente conseguiu uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Na nossa Constituição hoje, está escrito que o espanhol é oferta obrigatória, matrícula facultativa no fundamental e no médio. E eu aconselho a todo mundo lutar, gente. Eu falo muito sobre a mesma coisa, tá? Mas eu vou falar. Eu era uma pessoa que dava minhas aulas, falava com meus alunos, eu sou formadora de professores há 30 anos, eu estou dando aula na Universidade Federal, mas eu não me envolvia muito ativamente em política. Aquela política de casa, sabe? E eu aprendi que a gente tem que levantar, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que falar com os deputados, que a gente tem que ir atrás dos vereadores. E foi assim que a gente conseguiu essa emenda à Constituição. Todo mundo sabe que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma frente parlamentar que fiscaliza esse cumprimento da lei. Então, a gente tem uma frente parlamentar da deputada Juliana Brizola, que é a presidente da frente parlamentar, quando a gente recebe alguma denúncia, né? Esse coletivo de professores que se formou, ele não se encerrou no momento que a gente conseguiu a PEC. A gente continua juntos, unidos, né?
tentando fiscalizar. Então, quando a gente recebe uma denúncia que alguma escola não estadual pública, né, não está oferecendo o espanhol, a gente entra no Ministério Público, a frente do parlamentar entra no Ministério Público e pede uma explicação. Por que não está sendo constituído? Então, não pensem que se a gente conseguir essa lei nacional, a gente vai voltar para casa todo mundo feliz. Cada um vai ter que fazer a sua parte, fiscalizar e ver como está. Acho que, sim. Acho que qualquer lei é sempre assim, né? Acho que muita gente acha que deu a lei já tá feita. A gente tá vendo aí também um exemplo, é a lei do racismo, né? É, é uma lei, a pessoa vai presa, mas mesmo assim continuam fazendo e todo mundo tá fiscalizando agora, né? Os motivos externos que tenham impulsionado essa lei ou também o movimento, eu acho que talvez não. A gente acha que, por exemplo, o espanhol não é só o Enem, né? O espanhol, toda essa cultura que o meu aluno vai poder ter acesso, né? Quantos países falam espanhol? Então, eu não sei se a gente teria que dar motivos, né? De alguém aprender alguma coisa, né? O direito de todo mundo aprender tudo, principalmente as classes menos favorecidas. Onde que os alunos que têm menos condições vão saber que existem várias outras culturas, que existe um país aqui do ladinho que fala espanhol, se não na escola pública, né? A gente sabe que quem vai ter dinheiro vai fazer cursos fora, vai fazer cursos de línguas, esse tipo de coisa. Mas aquela criança, né, que está lá no fundamental, que ouve um outro idioma, porque, né, estamos num mundo globalizado, ele não tem acesso a isso, né? Ele não tem acesso a estudar um pouco mais, a poder se interagir. E a gente está lutando nesse momento pelo espanhol, né? Porque é a nossa parte. Mas a gente não quer só o espanhol, a gente quer que o aluno tenha o direito de escolher várias línguas, né? Quando a gente vê os grandes chefões, todos eles sabem vários idiomas. Por que a classe menos favorecida não vai poder aprender o idioma, não vai poder ter essa sensibilização? Muita gente diz, vocês com um período por semana, 2, não dá para fazer muita coisa. Dá para sensibilizar esse aluno a esse idioma, dá para mostrar que existe um outro mundo possível. É isso que é importante. Sim. Saber que fora aquela comunidade, aquela região que ele está, existem outras comunidades, existem outras regiões, existem outras ideias. Existe uma cultura que em algum momento é muito parecida com a sua e outros momentos são diferentes. Então, eu acho absurdo a gente ter que lutar por educação, por algo que é um direito nosso, né? Então, é importante que a gente apoie o movimento Fica Espanhol Brasil, mas que apoie também os movimentos locais. Porque a lei nacional, ela vai complementar a estadual, e a estadual vai apoiar a nacional. Hoje, a gente não tem mais o programa do livro didático para o espanhol. E esse é o programa nacional, que somente vamos voltar a ter livros didáticos em sala de aula quando o governo nacional colocar de novo o espanhol, porque isso é uma lei federal, é um programa federal. Eu moro numa capital onde a maioria dos meus professores tem acesso a vários materiais, mas é aquela cidadezinha pequenininha lá que às vezes não consegue ter acesso. Como é que esse professor vai se virar? Como é que esse aluno vai ter esse contato? O programa do livro didático vinha com um CD, né? Hoje a gente não pode pensar muito em CD, mas vinha com um CD que era uma forma do aluno poder ouvir uma outra forma de falar, né? Uma outra cultura, podia ter essa interação. Então, é muito importante, eu lamento que o Felipe Carreiras não possa estar aqui, mas é muito importante que a gente fale isso, gente. A gente precisa cobrar dos nossos políticos valorizar a educação. Nesse momento, a gente está lutando pelo espanhol, mas a gente precisa. Existe esse parecer do novo médio, do novo Enem, que eu não sei se vocês leram, mas o novo Enem, ele não coloca o espanhol, e ele coloca o inglês de uma forma que, na minha opinião, é um absurdo. Ele coloca o inglês em enunciados. Ele diz que não vai ter uma prova de inglês, né, de marcar consulta, assim. Mas ele coloca o inglês em enunciados. Então, você imagina, assim, aquele aluno que só viu o inglês na escola vai ter que ler um enunciado de biologia, por exemplo, né? E vai responder essa questão de biologia, mas para ele interpretar esse enunciado, ele vai ter que saber inglês. O que quer dizer isso, gente? Né? O que quer dizer é que esse aluno cada vez menos vai ter acesso à educação, cada vez menos vai poder entrar numa universidade, porque ele não vai ter esse domínio.
né? Uma coisa é aprender algumas estruturas para poder responder aquela prova que tinha de compreensão leitora, mas entender coisas na área, e a gente sabe que na nossa educação não acontece. Então, e o espanhol, ele é escolhido pela maioria das pessoas, 60, é uma média de 60% das pessoas escolhem o Enem, espanhol no Enem, e são as pessoas menos favorecidas. Sim, até por conta da relação mais próxima com a língua, né? Com o português. Acho que as pessoas acabam. Essa outra parte aí do inglês eu não acabei vendo. Eu só vi a saída, né? Do espanhol. E que muita gente acaba relacionando muito, né, com o Enem. Eu acho muito legal essa outra parte, porque eu trago muito nas minhas aulas isso, de que trazer a cultura, né? Certo que tem alguns alunos que acabam, eu quero só falar a língua, né? E acaba não querendo, né? Acho que a gente tem muito isso, né? De, a língua é só conversação, né? Mas a gente sabe que dentro da língua existem muitas questões. Existem palavras, por exemplo, no espanhol, que ela muda o sentido por conta da cultura e não por conta da língua em si, né? Então, isso eu acho bem... Enfim. Na minha opinião, não dá para dissociar a cultura de língua. A língua e a cultura andam juntas. Ou seja, eu sou de origem espanhola, meus pais eram espanhóis e eu sou uruguaia, moro no Brasil há muito tempo. Mas hábitos culturais eu ainda tenho, e são da minha cultura que minha mãe passou, que veio eu já sou uma velha, né? Já tenho 50 e poucos anos. Mas essas questões não dá para ensinar só a gramática e dizer buenos dias, buenas tardes, sem saber o trejeito, sem saber a forma de interagir, sem saber como aquela pessoa reage. Eu posso dar 2 beijinhos, não posso dar 2 beijinhos, posso tratar de tu formalmente, posso tratar de você. Como é que funciona, né? Como é que funciona isso? Isso faz parte da cultura, saber o que o outro pensa, é essa cultura. E também, quando a gente aprende a cultura do outro, a gente reflete sobre a nossa própria cultura, né? A gente está estudando a cultura do outro e pensando na nossa. Então, isso não tem como dizer, que tem gente que diz, só quero saber regras gramaticais. E para falar, tu vai falar que nem um robô, né? Não vai falar assim. Então, tem que saber sim, tem que saber que palavra que eu vou usar, em que momento que eu vou usar e assim por diante. Sim, eu uso até exemplos, né, do que eu já vivenciei em viagens, né, que um argentino quase apanhou no Chile por conta disso, por não ter o conhecimento da palavra de forma cultural, né, de achar que é a mesma coisa que na Argentina, e na verdade não é. Então, isso é muito importante de você trazer, eu trago sempre, né, eu acho que... E aí também eu queria pensar um pouco, já trazendo para essa questão da cultura na integração, né, latino-americana, na questão do espanhol para a integração, para essa... Você falou até do Mercosul, né, acho que o Mercosul, a Unasul que a gente tinha também, que agora está parada, são organizações que integravam a América Latina, né, e o brasileiro saber espanhol, eu até tava aqui pensando que é meio estranho, né? É meio irônico, porque o brasileiro, ele fala que o espanhol é igual ao português, muitas vezes tem essa visão meio pejorativa, né? E ao mesmo tempo, ele fala que o brasileiro não se une à América Latina por conta da língua, por conta da diferença, a dificuldade da relação com a língua. Então, isso é meio algo torna-se um pouco engraçado, né? Isso. E falar espanhol não é botar o E, né? Um cuepo de cuecacuela ou um poquitito, né? Que as pessoas acham que é por aí a questão, né? Falar língua é falar corretamente, não corretamente da forma gramatical, mas conseguir interagir com o colega, interagir com as pessoas, ser comunicado. E assim, existe tantas possibilidades de estudo, tanto, né, da Argentina, do Uruguai, Chile, Peru para cá, como nossa para lá. Né? E uma das exigências que tu pode ir lá estudar, precisa para estudar, é saber o idioma. Então, assim, quando a gente vê um filme quando não domina a língua, a gente perde quando a gente vê, nada contra quem faz titulação, né, legendas, mas a gente perde, né? A gente perde muito, porque é uma outra pessoa que está lendo um texto, ou vendo um filme, e está passando a ideia a mais adequada para colocar lá. Então, ler no original, conversar com as pessoas, poder viajar e ser entendido, poder fazer um negócio. Quantos turismo a gente tem? A maioria das pessoas que vêm para o Brasil do turismo são de língua espanhola. Isso são vários
várias pesquisas que a gente tem. Então, quanto mais a gente vai poder integrar com essas pessoas, saber o que elas estão falando, poder ajudar e nós também irmos lá. Já a integração passa por uma língua. Eu só consigo me integrar com o meu vizinho se eu conseguir falar a mesma língua que ele. Se ele tiver uma outra língua, eu não vou conseguir. E aí a gente tem que valorizar essa educação. Eu valorizo muito e eu quero valorizar muito pela educação pública. Porque é ali que o meu aluno vai ter essa chance. Eu vou repetir isso muitas vezes. Ali que o meu aluno vai ter a chance de conhecer isso, tá? De saber onde que está. É muito importante que a gente, como professor ou estudante de letras, fortaleça as associações. A associação não é um sindicato que vai lutar pelo teu salário, mas não é só salário, a gente precisa de emprego. Então a associação vai nos ajudar. Então é muito importante também que os colegas fortaleçam as suas associações, tá? Porque é importante que essas associações vão nos ajudar e estão nos ajudando, alguns representantes das línguas, do movimento são das associações, vão nos ajudar no contato com os políticos. Uma coisa é chegar eu, Mônica, e dizer, quero falar com você, senhor deputado. Outra coisa é o presidente da associação chegar e dizer, precisamos falar, porque por trás desse presidente tem associação, tem associados. Mas uma associação não existe se as pessoas não se integrarem nela. Mas a integração com a América Latina existe, gente. E quantos intercâmbios das universidades há, e há intercâmbios das universidades para os outros países, e aí o aluno se candidata e não sabe espanhol, e aí não passa. Às vezes ele tem um currículo maravilhoso, mas ele não consegue provar a proficiência em espanhol, porque ele acha exatamente isso, que ele vai enrolar lá com um corpo de cueca-cuela. Sim. Eu tive um aluno que veio e que falou que as escolas argentinas, né, as faculdades argentinas, elas dão aula, elas fazem questão, o aluno é obrigado a fazer aula de espanhol quando é brasileiro, quando começa. Porque mesmo com a prova, eles falaram, não, a gente vai colocar para vocês aprenderem, porque eles ficaram cansados de ver coisa traduzida no Google Tradutor, por exemplo. Isso pelo menos foi o que me contaram, né? Então eles estão ensinando mesmo ali, né? É legal que é de graça, né? Então. As universidades têm os cursos para estrangeiros mesmo que tenha feito a prova porque algumas universidades exigem o selo, né? Mas mesmo que tenha o selo, algumas elas fazem isso para que o aluno tenha domínio, porque o professor não vai falar mais devagar, não vai dizer, coitadinho, é brasileiro. Não tem coitadinho, ele está lá para estudar e vai ser igual a todos os outros. E aí ele tem que saber esse idioma que está falando. É muito importante exatamente. Isso. Sim, acho que isso da integração, eu penso muito na integração, né, latino-americana. Então isso de você pôr a pessoa para estudar lá, tanto que quando eu fui para o Paraguai também, falaram, muita gente, até perguntaram para mim se eu tinha ido para lá para estudar medicina, né? Então tem bastante disso. Aqui no Brasil também já vi bastante engenheiro civil chileno vindo para cá, né? Uma outra coisa que também traz isso do despreparo, né? Que eu acho que aí também é essa falta de ensino, tanto na escola pública, em todo, né? Que eu fui pro Rio recentemente, e aí eu não tirei foto, mas eu devia ter tirado. Numa loja, numa tenda dessas, né? De lembrancinhas, né? Do Corcovado, que é o nosso maior, né, turístico, estava escrito com LH Lhaveiro, em vez de Javeiro. Então, claro, não é legal a gente pensar, nossa, como essa pessoa. Não, a gente vê como uma falta da educação no Brasil mesmo, do espanhol. Aí você vê, é uma vergonha não por conta da pessoa ter escrito aquilo, mas por conta do Brasil inteiro não ensinar para aquela pessoa que não é daquele jeito que se escreve, né? Se ele estivesse numa escola pública onde o espanhol estivesse ali presente, ele ia saber pelo menos que chave com LL e ele ia conseguir fazer essa referência, né? Então é isso que eu digo. Às vezes, assim, a gente se preocupa com grandes órgãos públicos que têm sites, coisas em espanhol, mas aquele serviço, eu mesma fui para o Nordeste e a gente fez um daqueles passeios e tinha chilenos, e o coitado do guia não sabia meia palavra em espanhol. Não, e aí eu acabei sendo mais ou menos intérprete ali.
E aí eu entendo, coitados dos guias estão lá trabalhando 1.000 horas, eles não conseguem se atualizar, eles não conseguem, às vezes, fazer um curso de línguas. Por quê? Porque eles vêm de uma classe um pouco menos favorecida, onde que veio da educação. Se o espanhol estivesse ali, ele ia conseguir, pelo menos, se comunicar. Eu fiquei impressionada com isso. Impressionada de que a pessoa não conseguia falar nem buenos dias, sabe? Então dava para ver que esse guia nunca tinha tido um curso, porque ele não tinha recursos mesmo, não era falta de má vontade, né? Trabalham ali toda hora, aproveitam todo o turismo. Então a gente tem que se preparar para receber esse turista que, bem ou mal, é dinheiro que entra. E também para a gente poder ir lá se comunicar. Eu falo muito nisso. Eu vejo meus alunos da universidade fazendo intercâmbios com Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, que é muito importante. E eles vão lá preparados. Tudo bem, são estudantes de letras e espanhol, mas eles têm que se preparar para esse mundo. E qualquer um pode ir lá. Eu continuo dizendo, a gente tem que mostrar para as classes menos favorecidas na escola pública, que é o momento que eles estão ali, que existe outro mundo possível. Que existe um mundo onde que eles podem sair desse mundo que eles estão, onde que às vezes, é como eu falei, eles têm dificuldades iguais ou coisas diferentes. É muito interessante quando a gente vai para as escolas, né, de mais de periferia, quando os alunos começam a ver que aquele mundinho deles não é o único, né, que existe algo mais longe, né? Às vezes as crianças pequenas não têm noção de espaço, né, de espaço, de Brasil, de mundo, né? Mas que existe algo fora dos olhos que eles enxergam, né? Eles têm aquele campo, daquele bairro, daquela comunidade, e aí eles sabem que existe o centro da cidade, e aí eles sabem que existe algo mais longe do centro. É uma outra coisa. Eu me emociono quando eu falo isso, porque as crianças, os olhinhos deles brilham. Abre o universo deles. Eles mostram que há mais coisas além do centro, né? Porque geralmente tu conhece o teu bairro e o centro da cidade, aquela coisa, hoje meu pai foi no centro, demorou mais, aquela coisa toda. E aí, né, eles entendem que uma vez alguém me disse, isso quer dizer que a Espanha é depois do centro? Eu falei, um pouquinho depois do centro, mas é depois do centro, né? Bem longe. Mas ele conseguiu entender, essa era a nossa noção, que ele podia sair dessa bolha. E é isso que a gente precisa mostrar. Desculpe se eu me entusiasmo muito, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar pelo espanhol. Sim, acho que você traz bastante coisa, né? Acho que além de você aumentar, você dá possibilidades, ainda mostrar, é um país que está próximo também, né? Pensando na América Latina, ou também pensando na Espanha, né? Um país que a língua abre não só no sentido espacial, mas também no sentido de você abrir sua mente para outras coisas, né, na própria língua. Isso não acontece só com o espanhol, aí eu estou expandindo até para quem aprende inglês, para quem aprende mandarim, por aí vai. Né? Eu tenho uma pergunta aqui que uma pessoa fez, que professora Gabriele, que é: escolas federais devem cumprir obrigação de oferta conquistada a nível estadual? Né? Ela põe um exemplo do Rio Grande do Sul. Né? É uma das minhas brigas. Eu tenho vários colegas que trabalham em escolas federais, né? E é uma das minhas brigas com esses colegas federais, que eles têm que se impor. Aí eles me dizem, Mônica, a federal tem que seguir a federal. Eles têm uma certa autonomia, né? Eles têm uma certa autonomia. Então, tem que conversar com essa direção para que siga. Por exemplo, os institutos federais, alguns institutos, não conheço todos, eles têm umas diretrizes, né? E alguns começaram a perder espaço para o espanhol e eles começaram a se mobilizar. No federal, a lei depende muito, porque eles têm que seguir a lei federal. Mas é muito de engajamento desses colegas. Eu já vi alguns colegas, sim, que conseguiram que os federais aprovassem. Por exemplo, o colégio de aplicação é um colégio federal. E ele tem espanhol, ele não tem só espanhol, ele tem espanhol, ele tem alemão, ele tem francês, ele tem inglês. Ou seja, isso é uma autonomia que essa universidade teve e nada mudou em relação à revogação da lei ou ao novo ensino médio. Então, isso é mais um engajamento dos colegas dentro dessa instituição. Pelo que eu sei, não sou dessa área jurídica, mas pelo que eu sei, eles têm que seguir a lei federal. Mas como assim como a gente está fazendo agora, a gente só tem aqui no Rio Grande do Sul essa PEC porque a gente se reuniu e fez, assim como outros estados têm. Então tem que se engajar, falar com o diretor. Eu me intitulo a chata do espanhol. Gente, eu incomodo muita gente.
Eu fico falando assim, meu papo é sempre isso. Ah, tem que lutar pelo espanhol, né? Porque isso, se a gente não fizer, às vezes eu vejo alguns colegas dizendo, temos que mobilizar os alunos. Aí eu pergunto, você mobilizou seus alunos? Porque eu mobilizo meus alunos. Às vezes as pessoas esperam que alguém faça, né? Não, a gente tem que ir lá atrás, tem que ir lá cobrar deles mesmo e solicitar esse engajamento e mostrar. Juridicamente, pelo que eu entendo, não são obrigados porque é federal, mas não custa nada esfregar na cara e dizer, no Rio Grande do Sul, sim, né? No Rio Grande do Sul tem, vamos lutar e mostrar argumentos para que o espanhol permaneça. Sim, até porque, sim. Quando eu vi essa pergunta, eu pensei meio isso, né? Acho que tem muito isso de jurisdição, né? Como é federal, acaba não. Mas eles podem até fazer, como falam, é uma federal que está no Rio Grande do Sul. Então, pode. Se estivesse em São Paulo, por exemplo, aí é diferente. Então, São Paulo também eu vi que né, o movimento, tem um movimento também, mas ainda está caminhando, né? Então, é que eu sou daqui de São Paulo, então eu dei uma olhada e aí acabei vendo aqui. São Paulo tem uma lei, né, que foi proposta, eu não sei muito bem, só posso te dizer isso, tem uma lei que foi proposta, mas está lá para ser votada, assim, né? Então, o que tem que fazer em São Paulo é fortalecer a associação para que a associação seja forte e possa cobrar o andamento dessa lei, né? A Associação de Professores de São Paulo é bem grande, na realidade é por esse caminho, gente, e eu vou dizer como uma pessoa que não era de fazer, de se expor publicamente. Eu não sou de me expor publicamente. Se vocês olharem meu lápis é desse tamanhinho, porque eu gosto mesmo de dar aula, de fazer material, de ficar nesse movimento assim. Mas eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, se eu não agisse, eu ia estar formando professores para quê? Né? Eu ia chegar em sala de aula e dizer, quando vocês forem para a escola, vocês podem trabalhar isso. Que escola? Se não tinha espanhol, se o espanhol estava saindo. Então, eu acho que a gente tem que se mexer. Essa é a palavra, apoiar, cobrar dos deputados. Hoje o Felipe Carreiras não pôde estar aqui, mas a gente tem que cobrar dele. O projeto de lei é dele, então a gente precisa do apoio dele para que isso seja pautado. Estamos numa situação no Brasil bem, né, que cada minuto aparece um problema novo, né? Então eu acho que também tem isso de o que eu vou abraçar hoje, o que eu vou abraçar nesse momento. Mas é importante que a gente cobre. A gente tem, eu não sei, eu cheguei atrasada, não sei se chegou a falar, a gente tem 2 PLs no Senado. E a gente está tentando que esses 2 PLs no Senado andem. A gente tem muito contato com o Flávio Arnes. São 2, é um do Humberto Costa. Sim, essa foi a que eu falei. Se puder falar outra. Uhum. Tem 2 PLs, eu vou falar sobre esses 2 PLs. O movimento Fica Espanhol procurou o senador Flávio Arnes, o pessoal do Paraná tinha contato, e a gente procurou ele, e ele propôs esse PL no Senado, né? O PL do Flávio Arnes, do senador Flávio Arnes. 2 semanas depois, o Humberto Costa, senador por Pernambuco, acho que propôs um outro. Então, o de Pernambuco não foi uma iniciativa do movimento, mas graças a Deus veio somar. Então a gente tem esses 2 PLs que estão na Secretaria do Senado para tramitar, só que estão parados. Aí a gente está muito em contato com o Flávio Arnes para fazer isso andar. Provavelmente esses 2 PLs vão se juntar em um só, né? Vão ser anexados, apensados, como eles falam, em um só, e a gente vai ter que lutar. A assessoria do Flávio Arnes nos pediu que a gente tentasse ver um senador que fosse favorável, para quando esse PL fosse apresentado, esse senador se prontificasse a ser o relator. Porque imagina que se algum senador que não é favorável se propõe a ser o relator, a gente já morreu na praia, né? Então a gente conversou, eu mesma conversei com um senador aqui do Rio Grande do Sul e ele, a princípio, vai ser o relator. Vai ter que voltar com essa conversa toda. Mas, a princípio, a gente já tem um senador que seria favorável, né, que teria que fazer o primeiro parecer. Mas a gente precisa que vocês falem com os senadores, que vocês falem com os deputados. Este é o momento. Eles vão bater na porta de vocês, no e-mail de vocês, nas redes de vocês, pedindo voto, né? Então, a gente vai ter que pedir alguma coisa em troca. Então, é basicamente isso, assim, ver quem são essas pessoas que a gente vai eleger e cobrar deles hoje. Que esse PL que está lá na Câmara, a gente conseguiu que o PL da Câmara Federal
saísse da CCJ, gente. Foi uma luta incrível, foi uma coisa muito desgastante, mas só saiu do lugar porque a gente pressionou, porque a gente foi atrás do Felipe Carreiras, que era o autor, aí ele falou, olha, já não está mais comigo, está com o relator, a gente foi atrás do deputado Júlio Delgado, que é de Minas Gerais, que eu digo para vocês, é um cara incrível, é um deputado que lutou muito com a gente, e que conseguiu articular, essa é a palavra, articular para que passasse na CCJ. Um dia ele me ligou e me falou assim, não te assusta, eu vou retirar de pauta da CCJ. E aí eu falei, como assim? É tudo que a gente queria que tivesse na pauta e agora vai retirar? E daí ele falou assim, não, é que eu preciso articular, se passar hoje, não, se entrar na pauta realmente hoje, não vai ser aprovado. Eu preciso articular. Daí eu, tá, tudo bem, avisei meus colegas e falei, olha, né? Aí a gente assistiu muito a CCJ, e aí não pautou. Aí na próxima ele conseguiu articular e passou. Então essa articulação, mas os deputados só vão fazer se a gente pressionar. E não adianta só o movimento pressionar. Qualquer cidadão tem que pressionar, tem que pedir. Acho que isso é outra coisa importante, né? Você não vai pressionar o presidente, né? Você vai pressionar o legislativo. Acho que isso... Porque muita gente, até mesmo hoje que a gente está em ano de eleição, acho que é importante a pessoa saber, né? Que quem vai pedir essas coisas, né? Pôr o espanhol lá dentro, para quem que a gente vai pedir? Para o deputado ou para o senador? A gente não vai pedir. Até porque o presidente não vai ter nem tempo para ver isso, né? Então, ele até pode chegar e ouvir, mas não vai... Ele não pode chegar e fazer isso, né? Esse trabalho é da população junto a essas pessoas que representam elas, né? Então, acho que a gente precisa continuar, e também eu não vi nenhuma pauta até agora, né, nem da Câmara e nem do Senado ainda passar, né? Acho que não sei se está na mesa dos presidentes, não sei se você pode falar uma coisa. Que eu saiba, o PL no Congresso, na Câmara Federal, está para ser pautado. Está lá com 50 mil projetos, né? Então a gente precisa... Porque foi isso que aconteceu na CCJ. Quando a gente descobriu, o Movimento Fica Espanhol soube, que fez um levantamento, né? E soube que existia um PL parecido com o que a gente queria, a gente foi atrás, que daí a gente descobriu que era o Felipe Carreiras, e ele estava lá parado desde 2019, gente. Estava lá parado. E aí a gente foi atrás do relator, pressionou o relator, conversou com ele foi muito acessível, né? O Júlio Delgado foi muito acessível. Houve um momento que ele voltou e disse, gente, do jeito que esse tá, não vai passar, a gente vai ter que dar um passo para trás, a gente já concordou e ele modificou o PL para que a gente pudesse avançar, né? E então, mas isso foi sobre pressão. Se o Movimento Fica Espanhol não tivesse pressionado, esse PL ainda estava lá na CCJ para passar na relatoria. Tem muito projeto, tem muita coisa para ser decidida nesse país, e eu vou dizer, aprendi, talvez é uma coisa, eu estou falando pelo Instagram do Fica Espanhol, mas eu aprendi, Mônica, e eu estou falando como Mônica, eu aprendi que se a gente não for bater na porta deles e não reclamar e não pedir, eles não vão fazer, porque é muita coisa, então eles escolhem o que está mais próximo, é alguém pressionando. Então, assim, agora está na Câmara para ser pautado, só que isso pode demorar muito tempo, porque tem várias coisas para fazer, né? E a gente tem que pressionar para que esse PL seja pauta da Câmara Federal, para que todos os deputados votem, né? Ele não é um projeto que ele está sozinho, gente, ele está apensado, eles juntam vários projetos de lei que se correlacionam, então a gente vai ter que pedir que todos esses projetos sejam pautados. Quando o Júlio Delgado fez na CCJ, ele tinha 57 projetos para fazer relatoria. Então vocês imaginam, a pessoa tinha 57 projetos para estudar e para ver se era viável, se não era viável, aquela coisa toda, né? E aí, desses aí, acho que somente foram aprovados, ele fez relatoria negativa de vários, acho que foram só 16 ou 17 de 57 que seguiram adiante, os outros ficaram. Então é isso que a gente tem que fazer, que se pegue, desculpa a palavra, esse bolo apensado e lutar para que seja pauta, e aí ali eles vão ver o que passa e o que não passa. Esperamos que o espanhol passe, tá? É muito importante que a gente lute, eu vejo isso, que vocês acompanhem as nossas redes, que vocês marquem os deputados, porque sem isso a gente não consegue. Sim, eu perguntei se está na mesa dele justamente por isso, porque aí essa luta também
vira para pressionar o presidente da Câmara, né, para ele pautar essa, como foi, por exemplo, a dos enfermeiros, né, que foi batido no presidente da Câmara para ele passar, o Lira passar essa lei, né? Então, também aí a luta continua, né? Aquela coisa que a gente sempre fala. A luta é contínua. Não pensem que quando a gente consegue a lei, a gente consegue tudo. Porque se a gente não fiscalizar, não vai dar certo, gente. Então, é muito importante, até porque passa por recursos, né? A gente sabe que existe no Brasil um número de professores suficientes para dar conta disso. Às vezes, alguns municípios não têm esse professor. E eu vou dar um exemplo de uma associação forte que eu conheci durante o movimento, que é a Associação da Paraíba. A Associação da Paraíba tem várias leis municipais. Eles conseguem que seus associados, junto com essa diretoria, consigam um vereador que proponha uma lei municipal, e aí existem várias que já estão aprovadas e outras estão em tramitação. Então, isso é o micrinho, né, que seria o município, ampliando. Então, a Associação da Paraíba, para mim, é um exemplo de luta. Assim, eles têm isso. Eles vão à cidade, vêm, e aí conseguem que a escola lá naquele município coloque o espanhol. Então, é importante também isso, que a gente vá nas nossas cidades menores, né, não só na capital, que a gente consiga uma lei municipal para que as escolas possam ter. Isso vai fortalecer, gente, porque no momento da gente pedir uma lei estadual, uma lei nacional, a gente pode mostrar, olha, esse município já consegue, então por que o Estado não consegue? Essa quantidade de municípios e de estados estão oferecendo, então por que não fazer isso a nível nacional? Uma vai fortalecer a outra, por isso que é importante a gente lutar. Conversem com os vereadores nas cidades menores e vejam qual a possibilidade de colocar o espanhol. Existe chance. Sim. Acho que é por isso que alguns estados já aprovaram, né, a lei da obrigatoriedade do espanhol. Se eu não me engano, acho que o Rio Grande do Sul, né, o Alagoas. A gente tem uma PEC, quem também tem uma PEC é Amapá, mas está em tramitação de colocar em vigor, Roraima, a gente tem a lei, e aí eu vou explicar uma coisa, a lei estadual e a proposta emenda à Constituição são coisas diferentes. A lei é mais fácil de tramitar. Por exemplo, a lei tu precisa que ela seja proposta por um número X de deputados e que ela seja colocada em plenário. Aprovada uma vez em plenário, ela vai e o governador tem que sancionar. Isso aconteceu em Goiás. Aprovaram, quando chegou no governador, ele disse, não tem recurso. E ele vetou. Então, a lei é mais fácil de tramitar, tá? De tramitar. Porém, de vingar é mais difícil, porque daí chega no governador e ele veta, daí a gente tem que começar essa luta para derrubar o veto. A PEC não. A PEC é mais difícil de ser aprovada, porque a gente precisa que ela tenha mais assinaturas de deputados, né? E que ela seja votada em 2 turnos. Foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. A gente, quando chegou na Juliana Brizola, a gente pediu uma lei, e aí ela fez um estudo, né, com a sua assessoria, que é maravilhosa, e disse assim, não, vamos pedir uma PEC, porque a PEC é diferente. E aí o que aconteceu? A gente lutou para que seja aprovada no primeiro turno, demorou para ser aprovada no segundo turno, mas a gente conseguiu. E aí ela entra na Constituição. E aí não passa pelo governador, e é mais difícil que com outro governador consiga derrubar, entendem? Porque já está lá na Constituição, é mais difícil mexer na Constituição. A lei pode vingar nesse governo, o governador foi lá e assinou, mas o próximo pode desistir e vetar novamente. Então eu sempre aconselho 2 coisas. Primeiro, que peçam, quando é Estado, que peçam uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E outra coisa que eu aconselho, que foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e a gente só aprendeu no sofrimento, na nossa emenda à Constituição, na nossa Constituição, hoje em dia, está escrito assim, que o espanhol é matrícula obrigatória, oferta facultativa no ensino fundamental 2 e no ensino médio, para as escolas públicas. Quando eu falo fundamental e ensino médio, como professora, eu vejo que tem todo o fundamental 2, nos 4 anos, e nos 3 anos do médio. É o que um professor normal pensaria.
Quando foi feito a matriz curricular do novo ensino médio, nós aqui no Rio Grande do Sul nos surpreendemos, porque na matriz curricular do ensino médio, o espanhol está no fundamental, não foi mexido ainda, mas está no segundo ano do médio, um período. O que o professor vai poder fazer em um período no segundo ano? Fomos no Ministério Público, fizemos a denúncia e a SEDUC disse, nós estamos cumprindo a lei. E realmente estão, né? Ali diz ensino médio, não diz que são os 3 anos. Mas, óbvio, para mim, que tem que ser nos 3 anos. Só que eles interpretam, né? A interpretação deles é outra. Então, a gente está nesse embate, né? E aí, vocês olhem, no Rio Grande do Sul, nas escolas estaduais, a gente tem, nos 4 anos do Fundamental 2, né? Pelo menos um tempo em cada ano. E aí, chega no ensino médio, só tem um período no segundo ano. Tá? Isso é ridículo. Então, quem vai fazer, faça uma PEC e deixe bem claro lá, nos 3 anos do médio. Porque o legislador vai fazer o quê, né? O gestor lá vai interpretar de um outro jeito. Então, é isso que eu digo para as pessoas. Tomem cuidado, a gente aprendeu na marra. É importante dizer que com essa emenda à Constituição, muitos dos meus alunos que recém se tinham formado ou que estão ainda em processo de formação, conseguiram um contrato emergencial no Estado e estão dando aula. Então, por exemplo, desde 2019, 2020, eu tenho contato com 40 ex-alunos ou alunos que fizeram um contrato emergencial e já estão em sala de aula. Isso deu retorno, ou seja, não havia professores, a gente entrou no Ministério Público, mostrou que em Porto Alegre, pelo menos, existiam professores, eles tiveram que fazer contrato emergencial. Então, isso é uma vantagem para quem está estudando letras, gente. Porque, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na URGS, quando eu falo Rio Grande do Sul, eu falo na Universidade Federal. Aqui na minha universidade, a gente tem licenciatura dupla, que o aluno sai habilitado numa língua e em português, ou a simples. Então, o que saiu com português e espanhol, tudo bem, vai poder trabalhar com espanhol. Mas por que ele fez o espanhol, ou português, desculpe. Mas por que ele fez o espanhol se não vai fazer nada? Então é isso que a gente tem que lutar, tá? Acho que isso também traz outra coisa, né? De como a lei da obrigatoriedade do espanhol, ela não só traz a integração latino-americana ou pensando no aluno, né? Englobando todas as classes sociais de todos os alunos. Não é só isso, né? É também uma oferta de trabalho, né? Que também, no momento que a gente está, é também aquela pessoa que está lá, se formou em letras em espanhol e, na verdade, está trabalhando em outra coisa, agora ela tem essa possibilidade de pegar e entrar. Acho que isso também é uma outra coisa a se puxar ali, né? Tem o conhecimento da cultura, então são muitas coisas que trazem, né? Não é só, aquilo que você tinha dito no começo, né? Não é só a língua, é também muitas outras coisas juntas, né? Não só em educação, mas também em questão de trabalho, em questão de... Gente, e uma coisa que a nossa lei aqui fala em escolas públicas, e aí as escolas estaduais, algumas começaram a retirar o espanhol dessa grade. O que a gente começou a fazer? Eu comecei a fazer principalmente com uma escola que ela fazia várias campanhas nas redes sociais falando da inovação, não sei o quê. E aí eu comecei a colocar lá, cadê o espanhol, cadê o espanhol? E pedindo para os meus alunos, gente, vão lá e comentem, né? Cadê o espanhol? Eles se irritaram tanto com a gente que eles acabaram não tirando o espanhol. Então também tem isso, né? Porque eles não sabem quem está vendo lá. E hoje a gente tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook não tanto, mas a gente tem essas mídias que a gente pode ir lá incomodar. Pede para o teu vizinho lá colocar uma palavra naquilo ali, porque as escolas particulares nos tratam, né, como clientes. Então, se o cliente está lá incomodando, ele vai manter. Então, essa escola em particular que a gente incomodou muito, porque a propaganda deles era como se eles fossem, né, a última bolachinha do pacote, eles estavam inovando em tudo. E aí a gente colocou, está inovando em tudo, mas tira o espanhol. Ou seja, o aluno só vai aprender inglês no mundo globalizado. E aí a gente começou. Uma professora que trabalhava nessa escola me disse, Mônica, eles vão te matar. O problema é deles, podem me matar. Mas estava lá, sabe? É exatamente isso aí. Os alunos começaram a comentar, porque é um campo de trabalho futuro de alguém. Né? E não é só isso. As escolas particulares, a gente sabe que o aluno, quando o pai tiver interesse, vai colocar num curso particular, né? Mas não é só isso, é o nosso campo de trabalho que a gente está perdendo também, e é a possibilidade daqueles que estão lá com bolsa ou com outras situações que não vão poder estudar espanhol. É muito importante, gente, eu sempre digo que a gente lute,
Eu chego a falar uma coisa bem ofensiva. Levantem a bunda da cadeira e vão atrás do seu direito. Ninguém vai lutar por isso, não. Isso, não, mas tá certo, isso mesmo. Pode até ser, mas eu acho que é o que tem que ser, né? As pessoas têm que... Não dá pra ficar sentado esperando o seu direito, né? Acho que... Então a gente já tá quase terminando, faltam 10 minutinhos aí. Eu falo muito, desculpem. Ah, tudo bem, acho que são coisas muito importantes, né, que foram colocadas, né, a gente ainda vai continuar tentando aí, né, com o Felipe, tentar continuar, fazer uma live aí com ele, para ele comentar tudo que tem na pauta aqui da nossa live, para também pressionar, né, para ele poder passar aí essa PEC, essa PL, né, no próximo mandato, a gente espera, né? Por mais que ano de eleição, tudo. Eu confesso que eu tinha esperanças no ano passado que passasse neste ano. Não sei, não vou me iludir, mas a gente continua. O Movimento Fica Espanhol fazia reuniões abertas, mas a gente estava se reestruturando. Não pensem, gente, que a gente não está se mexendo. A gente continua se mexendo, não está tanto trazendo a público, porque a gente não está com muito bom resultado. Mas, assim, toda semana a gente está mandando mensagem para assessores, para políticos. A gente está incomodando, a gente não está conseguindo que nos ouçam. Mas não pense que o movimento ele está parado, ele não está parado. E o que eu peço para vocês é isso: comentem as postagens do movimento, marquem os deputados. Isso não custa 2 segundos na vida de vocês. Vocês entram sempre no Instagram, estão sempre ativos, não custa nada. Marquem, a gente está fazendo agora publicações diárias no movimento. Então vou lá e marquem, porque a gente precisa. Eu aprendi aqui no Rio Grande do Sul e foi assim que a gente conseguiu. A gente chegava e marcava os deputados, solicitava. Às vezes a gente ia na Assembleia Legislativa para reunião de alguma comissão e chegava lá e era decepcionante, porque os deputados não tinham ido para a reunião. E a gente precisava que a nossa PEC passasse naquela reunião. E aí a gente voltava, marcava os deputados educadamente, gente. A gente só dizia, hoje eu estive lá e você não estava. A gente sempre foi muito educadinho com eles, tá? E aí, na próxima reunião, a gente continuava marcando aqueles que não foram. A gente conseguiu essa articulação, gente, por trás dos panos, vocês sabem muito bem, né? Que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa muito disso, tá? Sim, encher o saco é sempre importante. Acho que é sempre uma tática que eu acho que vale a pena, assim, você... a gente precisa de forma agora. Educada, né? Uma forma educada, a gente dizia, estivemos lá, precisamos apoiar a PEC, blá, 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 né? E a gente ia lá com faixas, com camisetas. Durante um ano inteiro, gente, eu fui toda terça-feira na Assembleia Legislativa. A gente ia às 9 da manhã, assistia a reunião das comissões e depois ia para a reunião da tarde, que era da plenária. Às vezes a gente sabia que o nosso projeto não ia ser pauta, mas a gente estava lá marcando espaço. A gente não desistiu, gente. Eu consegui, porque era o dia que eu não dava aula, e a gente fazia um turno, assim, a gente ia em 25 pessoas, iam alunos, professores, a gente ia lá. Então é importante a nossa presença, cobrar. Não é hoje que a gente consegue, mas a gente volta semana que vem. A gente panfleteava nos gabinetes, deixava material nos gabinetes dos deputados, para que eles soubessem o que a gente queria. Quando foi na CCJ, o movimento conseguiu que os representantes de Brasília fossem na CCJ e entregassem para a Bia Kicis o abaixo-assinado. Isso também foi importante. Então, a gente tinha representantes de Brasília, a gente tem, e as meninas foram lá e entregaram para a Bia Kicis, ou seja, a nossa presença estava no chat, e eles comentavam na reunião, tem tantas mil pessoas no chat. E a gente entregou um documento. Então, esse corpo a corpo é necessário. Eu peço para vocês, não desistam. Por mais que a gente esteja quietinho, é que às vezes a gente não tem para dizer, olha, a gente fez 1000 ligações e ninguém nos retornou. A gente está lutando, mas a gente só pode lutar se vocês nos ajudarem. E esses dias eu falei, eu não gosto da palavra ajudar. Se vocês compartilhem com a gente, colaborem. Todo mundo junto a gente vai conseguir. Isso mesmo, acho que isso que é importante da gente. Então, queria agradecer, né, a sua presença, acho que foi muito importante. Acho que esse é um tema assim que eu vi e falei, nossa, como professor de espanhol, eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? Acho que é uma luta que a gente precisa estar sempre aí, né?
Eu luto, até encho o saco, a minha família sabe. Quem me conhece sabe que eu sou bem chato também nesse sentido, e estou sempre falando isso. Falando, venha, conheça países latino-americanos, sempre falo tudo isso, né? Aprenda espanhol, sempre. Acho que é. E se você quiser, tá sempre bem, será sempre bem-vindo aqui, tá? Tá bom, eu que te agradeço, porque foi tu que conseguiu, né, o contato com o deputado, ele não estava, eu não estava conseguindo retorno com ele, então tu conseguiu isso, já é uma coisa bem grande, né? Te agradeço o espaço. E eu peço desculpa, eu falo demais, eu me entusiasmo, assim, eu falo muito sobre o espanhol, mas eu quero muito isso, o direito de escolha do meu aluno, que ele possa escolher nesse momento o inglês, o espanhol, e daqui a pouco o francês, alemão, Libras, gente. Libras teria que estar na escola também, né? Então vamos lá, tá bom? Obrigadão. Obrigado. Boa semana para todo mundo e para Obrigada. você também. Obrigada, Tchau, igualmente. tchau. Tchau.